tudo diz que não. Parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. O que dizes sobre mim não podes me frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim, porque Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Impossível. Aleluia. Tudo diz que não. Faz-me encoraja a prosseguir. Tudo diz que não. Ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. O que diz sobre mim pode me frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim meu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Impossível. Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus. Deus do impossível desistiu de mim. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Louvado Pai do seja o Senhor nome Jesus. do Senhor. Graça e paz do Senhor Jesus. Graça e paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Deus do impossível não desistiu de você. Você que está passando por uma situação aí meio atribulada, uma situação aí que de repente você não está vendo saída, né, marido? É, mulher. De repente você está pensando que para você já é o final, aí é que você se engana. Há esperança. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Vamos fazer uma oração? Né? Vamos Faz uma orar? oração. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Deus dos impossíveis, Deus forte, Deus maravilhoso, Príncipe da paz. Aleluia. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Senhor, graças te damos, ó Deus, porque temos livre acesso à sala do trono. Obrigado, ó Deus, que o impossível para nós é possível para Ti. Senhor, nesta noite, ó Pai, nós estamos aqui, ó Pai, para fazer segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Mais um chamado Senhor, para vencer. usa as nossas vidas, ó Pai. Fala através das nossas vidas, que nós sejamos um canal, que nós sejamos um instrumento de bênção. Senhor, nós queremos abençoar, nós queremos levantar, nós queremos salvar e libertar em Teu nome, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pelo Ministério Nova Jerusalém Taquara, te agradecemos pela vida do pastor Tadeu.
Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, porque nós fomos, Senhor, chamados, fomos gerados para vencer. E contigo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Abençoa-nos, ó Deus, fala através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 47. Hoje nós vamos falar sobre exatamente o louvor que ouvimos. Deus dos impossíveis. Vamos falar do Deus das causas impossíveis. Para nós, para o Senhor, tudo é possível, pois Ele é o dono de tudo. Dono do céu, da terra, debaixo da terra e tudo que há sobre a terra. Aleluia. Então vamos lá. Gênesis capítulo 47. Amém. Verso 5 fala assim: Então disse o faraó a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos para chefes do gado que me pertence. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Podemos ver aqui o poder de Deus. O faraó reservou para a família de José o melhor do Egito. Está aqui na palavra. Reservou a terra de Gósen, que era melhor do Egito. Eles eram como se fossem hoje refugiados. Só que Deus operou e faraó botou eles no melhor do Egito. E ainda mais, ainda ofereceu empregos para aqueles que tinham habilidade de gado para ser chefe do rebanho de gado dele. Então a gente já vê aí a eficiência, a provisão do Senhor sobre a vida dos familiares de José. Como a gente está falando sobre Deus da causa impossíveis, eu vou lembrar 3 servas de Deus, até chegar em José, que eram estéreis e Deus operou milagre. Sempre, quando Deus opera um milagre, Deus opera nesses filhos que foram gerados de mulheres estéreis. Vamos lá. Sara era estéril, gerou Isaac. Isaac casou com Rebeca, que era estéril, gerou Esaú e Jacó. Jacó casou com Raquel, que gerou José e Benjamim. Então vocês veem os milagres de Deus, homens poderosos dentro da obra de Deus. Por isso nós vamos falar muito sobre José. Né, querido? Pois é, né? Aí você deve estar perguntando assim, né? Mas ele falou que os familiares de José foram habitar na terra de Gósen, né? Mas o que é a causa impossível aí? Calma aí. Porque até eles chegarem a esse ponto, eles tiveram uma trajetória. José teve uma trajetória. Né? Eles tiveram uma situação que, de repente, é a situação que você está passando. Não é uma situação confortável. Né? Uma situação de peleja. Uma situação de injustiça. Né? Uma situação de rejeição, que foi o caso. Calúnias. Né? E nós vamos falar muito sobre José, sobre a história de José. Por quê? Né, que nós começamos do final para mostrar a você que a tua história vai ter um final feliz. Exatamente. Não é verdade? Verdade. A tua história vai ter um final. A nossa história. Essa nossa luta, essa nossa peleja já foi escrita há muito tempo. Né? Deus já sabia que nós iríamos passar por isso. Exatamente. Deus já sabia toda a história e todo o trajetório da vida de José. A minha história já tá escrita, a tua história já estava escrita. Mas eu tenho uma notícia boa para você. O final, a nossa história é de regozijar, de se alegrar, de prosperar e de gozar do melhor, que é a terra prometida. Não é, Maria? Verdade. José pagou o preço por causa daquele sonho que ele teve lá na frente, em que ele sonhava que 11 feixes se inclinavam, seus feixes se inclinavam sobre o feixe dele. Depois ele sonhou
que o sol e a lua também. Resumindo, ele contou esse sonho para os irmãos. E para o pai, né? E para o pai dele. Causou desprezo, perseguição e escravidão para ele. Por quê? Porque os irmãos venderam José como escravo. José chegou no Egito como escravo. Agora, uma coisa característica de José, que jamais ele deixou de confiar no Senhor. Aleluia. Jamais ele começou a murmurar por a situação toda injusta para com É ele. verdade. Mas se isso não acontecesse com ele, ele não seria o segundo depois de Faraó. Ele não seria o provedor da família. Vocês verem que de desprezado, nós vamos ver mais à frente, ele passou a ser o provedor da família. Quando houve fome todo aquele ao redor do Egito, e só tinha comida no Egito graças a José. José passou por injustiça. A mulher de Potifar acusou José de uma coisa que ele não fez. José foi preso. Mas Deus era com José, que José passou a ser o chefe do cárcere. Passou a ser o responsável pelos presos. Você vê um preso, chefe outro preso. Mas porque esse preso-chefe era servo de Deus. Aleluia. José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro dentro da prisão. O copeiro se salvou. José pediu: lembre-se de mim quando estiver com o faraó. O copeiro ainda demorou alguns dias para lembrar de José. Alguns anos. José não perdeu a esperança, continuou firme com o Senhor. Então vocês vejam quantas coisas José passou até vir a vitória final, até vir o milagre na vida de José, até vir a honra que Faraó deu para José. Então é sobre isso que nós vamos falar bastante, sobre os milagres do Senhor. É sobre isso que nós vamos discorrer aqui, sobre ter paciência e esperar o tempo do Senhor. Porque se você for ler a Bíblia, vários servos de Deus entraram em situações complicadas, injustas, sofridas, e no final saíram mais que vencedores, graças ao poder, à fidelidade do nosso Deus. Irmãos, eu não sei o que está se passando com você, né? De repente você chega até a cobrar a Deus de uma forma amena, né? Senhor, eu dou dízimo, Senhor, eu dou oferta, Senhor, todo domingo eu estou na tua casa, Senhor isso, Senhor aquilo, sendo que não fazemos mais que a nossa obrigação, não é? E no final, Senhor, está me acontecendo isso, ou acontece isso com o meu filho, há quantos anos que meu filho, né, vem aí nessa luta, eu venho nessa luta com o meu marido, mas eu quero te dizer que essa luta vai ter um fim. José poderia, né? Ele poderia ser uma pessoa revoltada, ser uma pessoa até vingativa, com um coração endurecido por tudo que ele passou. Mas o que aconteceu com José? José passou por isso tudo, foi vendido, foi excluído, foi injustiçado, né? Até foi esquecido, até dentro lá da prisão, ele serviu de boca de Deus para o outro, né? O outro se salvou, saiu, esqueceu, porque o homem esquece muitas vezes o bem que o outro fez, mas o Senhor não esquece. No livro de Hebreus vai dizer, Hebreus 10:6, que Deus jamais vai esquecer de tudo que você fez e que você faz. E também vai dizer que Deus retribui a cada um segundo as suas obras. Então tudo que você faz vai ter retribuição de Deus. Não faça permuta, faça por amor. Faça por voluntariado, por amor, por você querendo fazer algo para demonstrar a Deus o seu amor a Ele, né? Porque a gente tenta pagar a Deus as coisas que Ele faz por nós, mas não vamos conseguir nunca. A nossa conta vai ser sempre devedora, porque Deus faz muito além. Então o que acontece? José sofreu, né, com aqueles irmãos que
que colocaram ele dentro de um poço, depois tiraram ele do poço, venderam como escravo. Ele foi lá para uma terra, né, que não era amigos, né, da onde que ele vivia. Muitas vezes Deus nos leva para certos lugares, irmãos, presta atenção nisso. Muitas vezes o lugar que você está é para você abençoar, não é para você amaldiçoar. Às vezes você está com pressa de sair deste lugar. Oh, Deus está falando, hein? Aleluia. Às vezes você está com pressa de sair, mas Deus ainda não te tirou, porque antes de você sair, você tem que abençoar. O povo, quando estava lá na Babilônia, o povo mandou recado, Deus mandou recado através de Jeremias, dizendo o quê? Abençoa esta terra, não foi isso? Isso. Vocês vão se multiplicar nesta terra, porque vocês vão viver nessa terra. Vocês vão sair desse cativeiro, mas você já abençoa onde você vai ficar. Abençoa o lugar onde Deus te colocou. E o que aconteceu? José foi para uma terra para ser escravo. Para ser escravo. É aí que entra o Deus das causas impossíveis. Aonde que um escravo vai chegar a ser o segundo vice-faraó. O segundo vice-faraó no reino de uma terra tão grande, o Egito. Tão grande e próspera. Mas Deus, o nosso Deus, nos coloca em lugares que aos nossos olhos naturais nós não vamos conquistar. Mas peça a Deus para não deixar você olhar com os olhos naturais. Busque em Deus, não olhe as circunstâncias. Busque a Deus para te mostrar com os olhos espirituais o que Deus tem preparado para nós. A palavra de Deus no livro de Coríntios vai dizer: nem olhos viram, nem ouvido ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele espera. Então, o impossível é uma causa que não tem no vocabulário de Deus. Não existe. Não existe impossível. A terra de Gósen, para onde foi enviado o povo, a família, era uma região fértil, e eles viveram, eles já ficaram na terra de Gósen afastados do povo do Egito. Que não gostavam de pastores de ovelha. Porque os egípcios não gostavam de pastores de ovelha. E a única coisa que os irmãos de José sabiam fazer era pastorear. Então você veja como é que até Deus, presta atenção, irmãos, quando Deus entra em ação, Deus muda até o coração de Faraó. Eu quero te dizer que essa situação vai mudar. Que esse impossível que você está pensando que não vai acontecer, eu quero te dizer que Deus entra em ação hoje e vai acontecer. Porque Deus gosta de coisas impossíveis para demonstrar que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor dos exércitos, para mostrar o poderio dele. Até Jó, né, marido? Até Jó reconheceu o poder de Deus. Jó 42:2 vai dizer: eu sei que nenhum dos teus planos podem ser impedido. Jó falou isso, Jó reconheceu, né? E sabia, porque Jó era temente a Deus. Né? Jó era temente a Deus. E mesmo assim ele só... Na hora do sofrimento, na situação que ele estava praticamente todo bichado, todo cheio de ferido. Ele sabia que, humanamente falando, aquilo ali não teria cura. Mas ele disse que ele conhecia de ouvir falar. Mas naquela hora os olhos dele estavam vendo. Vou te mostrar mais uma pessoa, Deus dos impossíveis. Aonde? Moisés. Moisés era de família humilde. Vamos chegar lá. Né? Família humilde. Moisés foi posto dentro de um cesto, num rio, e eles, como é que se diz, consideravam um grande rio, rio sagrado. Caudaloso.
né? Era um rio o quê? Caudaloso. Caudaloso. O que é caudaloso? Muito volume de Muito água. volume de água. A mãe de Moisés escondeu ele até quando pôde e depois colocou lá no cesto. E aí? Aonde que ela poderia imaginar? Aonde que iria parar aquele cesto? Ela não sabia. Ela não tinha noção. Não tinha como saber. Sabe, ela viu lá, a irmã de Moisés viu lá, né, a filha de Faraó lá, tomando banho com as escravas dela lá. Mas aí, era uma criança, ela poderia assumir ou não. Mas o Deus dos impossíveis, Ele faz acontecer o impossível na tua vida para mostrar a todos que Ele é Deus da tua vida. É isso que vai acontecer na tua vida. Né, Maria? E na realidade o que aconteceu? José viveu ali naquela família, na terra de Gósen. José morreu e aconteceu que o outro faraó, que não conheceu José, ficou com medo do crescimento do povo hebreu. Vamos lá no livro de Êxodo, capítulo 1. Êxodo capítulo 1, lá no verso 7. Do 7 ao 12. Vamos começar no verso 6. Êxodo 1, 6. Diz assim a palavra de Deus. Faleceu José e todos seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. E tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Aleluia. Então vocês vejam que o povo, apesar de tudo, estava se multiplicando. Deus, apesar de tudo, estava sustentando, mesmo durante a escravidão, mesmo o faraó afligindo o povo, o Deus era com eles, que se multiplicavam, que continuavam resistindo. E quanto mais eram afligidos, mais eles se multiplicavam. O faraó ficou turbado com o crescimento do povo de Israel. Ficou perturbado. Assim como hoje o inferno se perturba com o crescimento da igreja. Aleluia. Assim como hoje o inimigo se perturba com o seu crescimento. Aleluia. Embora até você não esteja vendo esse crescimento. Aleluia. Mas o inimigo tem inveja do seu crescimento. Aleluia. Porque é tudo nas ondas celestiais. Nas ondas irmão. celestiais. Entendeu? Você pode até achar que a tua vida não está desenvolvendo. Você pode até achar que nada está acontecendo, mas de repente, não, com certeza, se não tivesse um Deus com você, a tua vida, você não chegaria até hoje. Você não chegaria até aonde Deus designou para você. Irmão, não adianta. Pode vir a tempestade que for, pode vir a tribulação que for, pode vir a situação que você acha que já acabou. Mas eu quero dizer para você, porque Deus tem um tempo determinado para tudo. Até para o teu sofrimento, Deus tem um tempo determinado. Até para a tua aflição, Deus tem um tempo determinado. Porque a aflição gera crescimento. Exatamente. Deus permite a aflição para nos fazer crescer. Porque na aflição, a gente busca mais o Senhor. É verdade. Na aflição, a gente procura socorro no Senhor. Amém. Lá no 2 Reis 4, de 1 a 7... Eliseu ajuda uma viúva. A viúva agora Estava em aflição, não tinha o que comer.
E ele foi pedir ajuda, mas Deus tinha avisado para Eliseu que ele fosse lá, porque ele já tinha dado ordem a uma viúva. E naquela época a viúva era a classe social mais baixa, era a que precisava de ajuda. Mas ela falou, meu marido foi um servo de Deus. Que fazia parte do grupo de profetas. Eu quero te dizer, meu irmão, quero te dizer, minha irmã, que ainda que você parta, há uma aliança de você, há uma aliança de Deus com a tua família e com você. A tua família não será desamparada, a sua família não mendigará o pão, porque o Deus que fez aliança é o Deus que vai prover as tuas necessidades, as necessidades dos seus filhos, é o Deus que vai fazer o impossível acontecer na vida deles. Essa viúva foi lá pedir auxílio a Eliseu, por quê? Queriam vender porque queriam usar os filhos dela como escravo. E ela foi até ele e disse, né, os meus filhos, o meu marido fez parte do grupo de profetas, ou seja, ele era um servo de Deus. Era um servo fiel do Senhor. Né? E ele foi lá e cobrou. Eliseu pergunta àquela viúva, o que tu tens? Em casa? Aí ela diz, né, que só tinha, você vai ler, você vai estudar esta passagem. 2 Reis 4, de 1 a 7. Ela só tinha o quê? Uma botija. Com o quê? Com azeite. Um bocado de farinha. Aí o que ele disse? Vai lá, pega essa botija, pega a botija, emprestado. Pega emprestado. E ele ainda disse mais, não poucas. Porque quando a bênção de Deus vem sobre a tua vida, meu irmão, Deus não manda bênção por medida, Deus não manda poucas bênçãos, Deus manda a bênção necessária para a tua provisão, para suprir a tua necessidade. E ela pegou as vasilhas com todas as vizinhas, e foi pegando. Ela perguntou ao filho, ainda tem mais vasilha? O filho disse, não tem mais. Ou seja, já tinha pego das vizinhanças todas. Eu quero te dizer, enquanto houver vasilha vazia na tua casa, não se preocupa, porque o azeite não vai parar. O azeite não vai faltar. A farinha não vai acabar, porque o Deus dos impossíveis há de multiplicar. E ali ela encheu aquilo tudo, né? Encheu e ele disse que não iria acabar. E depois ele disse o quê? Vá, vende e viva do resto. Haja azeite. Haja azeite. É esse azeite que está sendo derramado na tua casa. Aleluia. É esse azeite que está enchendo a tua botija. É esse azeite que Deus está mandando a provisão. O azeite significa a presença do Espírito. Deus há de renovar esse azeite na tua dispensa. A tua dispensa, você é um dispenseiro de Deus. Não se aflija pelo que você está passando. Você não vai ter necessidade, você não vai ter falta de nada. Essa situação vai passar, ou melhor, já passou. Porque a partir de hoje eu profetizo, quero ser boca de Deus para a tua vida. A partir de hoje a situação muda. Deus tem uma nova história para a tua vida. O azeite na sua botija, a farinha na sua panela não vai faltar, em nome de Jesus. Não vai faltar. O faraó não conseguiu êxito em fazer com que os hebreus se multiplicassem. O que ele passou a fazer? Normalmente quem fazia os partos lá, naquele tempo tinha parteira, eram parteiras hebreias. E ele chegou para as parteiras e falou assim, olha, se nascer menino, vocês matam. Porque na cabeça dele era o seguinte, se não tivesse nenhum menino hebreu, as mulheres hebreias iam acabar casando com os egípcios. Então ele queria acabar com a geração dos hebreus. Mas as parteiras, temente a Deus, escondiam e faziam com que os meninos vivessem, dentre os quais Moisés. Faraó chegou nas parteiras e falou, mas vocês não estão fazendo as parteiras? As hebreias não são como as egípcias. Quando nós chegamos lá, elas já tinham tido os filhos. E a mãe de Moisés, conforme a Sena falou inicialmente, botou Moisés num cesto para escapar da morte.
Mas ela também não sabia onde é que ia acabar aquilo. Exatamente. Porque botou no Rio Nilo, que era o rio largo, caudaloso, volumoso, e uma cestinha de vime. Mas Deus já tinha um plano para aquele menino. O menino não tinha nome ainda. Mas o propósito de Deus já tinha para aquele menino. O que importa não é o nome. O que importa é o propósito. Amém. Através do propósito que vê o nome. Então, o que o Senhor fez? Fez com que a filha de Faraó pegasse o cesto e quisesse criar o menino. Agora você vê. O Faraó proibiu que nascesse filhos homens hebreus, das hebreias. A filha de Faraó identificou logo quando olhou. Esse aí é o filho das hebreias. Ela não sabia da lei do que o pai tinha imposto? Sabia. Mas ela teve que obedecer ao mando do Senhor. O Senhor amoleceu o coração dela para ficar com Moisés. Quando Deus age, irmão, corações são quebrados. Quando Deus age, Deus amolece até o coração de Faraó. Exatamente. Irmão. A palavra de Deus diz, irmão, se tu de fato é justo para com Deus, Ele faz que teu inimigo tenha paz com você, irmão. Aonde que agora você vê, aos olhos naturais, eu até botei assim, o agir de Deus no impossível vai contra a lógica humana. O agir de Deus no impossível vai contra a lógica humana. Aonde que a mãe de Moisés era de família humilde. Eram pessoas hebreias. Aonde que a mãe dele poderia achar, mas isso era a fé que ela tinha no Deus. Mas ali ela viu mais uma vez o poder, o sobrenatural de Deus. Só vê sobrenatural de Deus aquele que crê em Deus. Aquele que tem a visão em Deus. Você viu, eu botei Moisés de família humilde, jogado no rio. Aonde que ela poderia imaginar que um dia o filho dela viria a ser babá dele? Babá do filho dele. Ela foi babá do filho dela e que ainda cuidou dele no palácio. Aonde que aquele menino de família hebreia humilde iria um dia morar no palácio e seria o libertador do povo dele. Esse é o Deus do impossível. Esse Deus não foi só Deus de Moisés, não. É o Deus que está aqui, que está aí com você. É o Deus que está dizendo, eu tenho solução para o teu problema. É o Deus que diz, reprime a tua voz do choro. Canta, louva, porque grandes são as promessas que eu tenho para efetuar na tua vida. Sabe, irmão, quando Moisés ele foi morar lá com Faraó, ele aprendeu tudo. Toda a cultura egípcia. Toda a cultura egípcia. Mas ele absorveu aquilo? Não. Por quê? Porque Deus já havia marcado, Deus já tinha separado. Você já é um separado. Você é um marcado. Você é um abençoado. Então Deus tem com você um tratamento do sobrenatural. Basta você ter a visão em Cristo. E não absorver cultura que não venha de Deus. Exatamente. Não absorve aquilo que não vem de Deus. Procura hoje, uma irmã estava me falando, ô Cleia, um beijo aí, Cleia. Ela estava me dizendo que ela passou a noite toda sem dormir. Que 2 horas da manhã ela estava na varanda da casa dela, orando pelas pessoas que moram em área de risco, porque a ventania estava muito grande. E com isso, hoje ela acordou muito trêmula. Por quê? Porque ela lembrou que ela passou um tempo lá nos Estados Unidos e quando vem aquele vento, aquele tufão, aquela coisa louca, ela estava lá nessa época. Então aquilo veio à memória dela. Ela lembrou daquilo tudo. E eu falei, nós temos que lembrar das coisas boas. Aquilo que não foi bênção para a minha vida, aquilo que não está sendo bênção na minha vida, não vai me estacionar, não vai me fazer parar. Porque se José fosse
parar pelas injustiças, a família dele morria. E você vê, sabe, voltando lá para José, o que aconteceu? Faraó chamou José e ainda disse assim, olha, coloca a tua família lá na cidade de Gósen, na terra de Gósen, que era mais fértil. Ele mandou escolher o melhor lugar. E ainda disse mais, veja os teus irmãos e coloquem ele como chefe de todos aqueles que cuidam do meu gado. E que eles sabem que o Egito está às ordens dele. Irmãos, Deus nos coloca em situações altas. Deus nos faz sentar do lado de príncipes. Deus nos reserva o melhor. Eu não sei, você de repente está passando por uma fase, um tempo de como assim, de pedinte, né? Você espera que alguém te abençoe. Você espera que alguém chegue e te dê alguma coisa. Hoje, agora, você pode estar passando por essa fase. Mas você vai ter a tua fase de ser ofertante, de ser ajudador, de ser provedor. José, de escravo, ele passou a ser o principal provedor da família dele. E não só, e olha só, e não foi só dos irmãos, não, dos irmãos e toda a família, foi um total de 70 pessoas. E todo o Egito. Deus vai fazer isso com você, irmão. Deus vai fazer. Esse impossível que Deus fez na vida de José, o impossível que Deus fez na vida de Moisés, Ele vai fazer. E Deus, quando traça um plano para ser cumprido, Deus cria as várias etapas para aquele plano dar certo. Primeiro plano, a mãe de Moisés botou ele no cesto para ele não ser morto. Antes, o plano anterior foram as parteiras. As parteiras foram bênção para que cumprisse na vida de Moisés o que o Senhor determinou. Primeiro, as parteiras não mataram Moisés, como não mataram outros filhos do irmão. Segundo, a mãe de Moisés botou Moisés num cesto. Terceiro plano, Deus fez com que a filha de Faraó quisesse criar Moisés. Quarto, a irmã de Moisés acompanhou toda a trajetória do cesto. E quando viu que a princesa lá pegou Moisés, ela chegou, você quer que alguma hebreia tome conta deste menino para amamentar e outras coisas mais? A princesa aceitou e falou, assim que ele desmamar, eu trago ele para o palácio. O que a menina fez? Levou Moisés para a mãe criar. Dava de mamar até que ele saísse. Parece que aos 5 anos foi ele para o palácio. E conforme a senhora falou, ele aprendeu toda a cultura egípcia, toda a sabedoria. Mas não absorveu. Ele continuou sendo hebreu, servo do Senhor. Então, meus amados, na Bíblia, a gravidez significa promessas, sonhos e projetos. O faraó não vai abortar o que Deus está gerando dentro de você. Aleluia! Os inimigos não vão abortar o plano de Deus para a sua vida. Eu creio. Os invejosos não vão atrapalhar a sua caminhada para o milagre do Senhor. Amém, amém. Porque Deus, quando traça o plano, Ele traça o plano com as várias etapas a serem cumpridas. Amém. Por isso que nós temos que ter atenção para as coisas de Deus. Amém. Porque não pula etapa. Se você pular etapa, se você parar, os planos não acontecem na sua vida. Amém, irmão. E olha, e a Bíblia, irmãos, se você ler, né, o livro de Jeremias, o livro de Isaías, o livro de Jó, você vai ver que Deus vai falar Lucas 1:37. Nada é impossível para Deus. Não é? Jeremias 32 vai dizer: por acaso há coisa demasiadamente difícil para mim? Você acha que essa tua causa aí é difícil? Você acha que isso daí não tem mais solução?
Você acha, irmã, já orei, já jejuei, já fiz vigília, já fiz isso. Continua, irmã. Continua perseverando, porque os perseverantes têm um final feliz. O perseverante, ele tem nas mãos o milagre que Deus reservou. A palavra de Deus vai dizer no livro de Isaías. Eu vou ler para você, Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem vai impedir o agir de Deus na tua vida? Quem é que vai impedir o agir de Deus de você chegar aonde Deus disse que você vai chegar? Quem vai impedir de Deus? Quem vai impedir a Deus de tirar esse chefe aí que não está querendo reconhecer quem você é? Deus tem milagres para a tua vida. Deus tem agir para a tua vida. Mesmo até que esteja doendo. Porque no parto, quando a dor aumenta, é sinal que vai acontecer o nascimento. E quando estiver no pico da dor, no mais alto grau de dor, vai aparecer essas parteiras que operaram o milagre para que Moisés fosse o que fosse. Vai aparecer uma cifra e uma poá para aliviar sua dor. Aleluia. Cifra e poá foram as duas parteiras que salvaram a vida de Moisés. Aleluia, Jesus. Assim como Deus vai salvar a sua vida. Aleluia. Assim como Deus vai abençoar a sua vida. Aleluia. Assim como Deus vai abençoar a sua geração. Aleluia. Basta que você não desista quando a dor aumentar. Amém, porque quando a dor aumenta, é sinal que está nascendo glória de Deus na tua vida. Aleluia. Aleluia. E olha, irmão, se Deus gerou esse sonho, essa promessa no teu ventre, vai nascer. Porque tudo que é gerado por Deus nasce. Tudo que é gerado por Deus cria vida. Não aborta. Não há aborto para o teu sonho, não há aborto para as tuas promessas. Deus vai fazer acontecer. Deus tem planos para você. Deus vai mostrar que o impossível é para a área humana, mas o possível é para Ele. E Deus, mais uma vez eu falo para você, agindo Deus, quem vai impedir o agir de Deus na tua vida? Quem é que vai retroceder aquilo que Deus já prometeu? Se Deus determinou, né? Determinado está. E Deus determinou para a tua vida. Esse impossível vai tornar possível. Aquilo que você pensou que já era, vai começar a acontecer. Eis que hoje Deus traça uma nova história para a tua vida. Amém, irmão? Amém? É verdade. Moisés ficou 3 meses sem nome. O menino não tinha nome, mas já tinha um propósito de Deus. Não é o nome que dá o propósito, e sim o propósito que dá o nome. Aleluia. Amém? Aleluia. Então, meus amados, não se fie em nome, em posição. Tem que se fiar no propósito de Deus na sua vida. Não devemos se fiar, vou falar com o diretor. Não adianta. Tem que falar com o Senhor. Ele sim vai dizer com quem você vai falar. Amém. E depende de ser diretor ou não. Eu conheço um irmão amado, Manuel Carvalho. Ele deve estar assistindo. Manuel Carvalho era chefe de portaria de um condomínio na Barra. Manuel Carvalho arranjou emprego para um piloto de avião. Aleluia. E aí? Porteiro, hein? Chefe de portaria. Porteiro, hein? Por quê? Fazia um trabalho excelente. Todos gostavam dele. Ele foi no diretor de uma companhia aérea que morava no condomínio e falou desse irmão que era piloto. E arrumou um emprego para o irmão piloto. Glória a Deus. Então, olha, o impossível deveria ser o contrário. Deveria ser né? o contrário. Mas é o que eu estou te falando. Tem que se importar com a posição que você tem perante o Senhor. Amém. Ele sim que vai determinar a sua bênção. Ele sim que vai te indicar alguém para te abençoar. Conforme ele tocou no coração de Faraó, ele vai tocar no coração de alguém para te abençoar. É isso que o pastor acabou de falar, irmãos. O que vai te posicionar numa boa posição, não é o nome, não é a função, Não é a posição. não é a posição, não.
O que vai te posicionar é o propósito. E esse propósito é o propósito que vem de Deus. Sabe, Deus está aqui me incomodando que tem pessoas que estão pensando no passado. Ah, eu ganhava muito dinheiro. Ah, eu tinha uma posição social. Eu tinha. Você tinha. Mas se você se posicionar no propósito de Deus, você vai continuar tendo e muito mais. E muito mais. Não vos lembrei das coisas passadas. Não vos lembrei das coisas antigas, diz a palavra do Senhor. Eis que faço tudo novo. Eis que tudo faço novo. Deus hoje quer fazer coisas novas na tua vida. Deus hoje quer mostrar a você que Ele é o Senhor dos impossíveis e vai agir o impossível nessa tua causa. Nessa situação em que você hoje orou, pediu a Deus, Senhor, que o Senhor me dê uma resposta. Se eu devo continuar, se eu devo parar, se eu devo ficar na posição que Deus te colocou. É a palavra que Deus está falando. E esses impossíveis, esses milagres que nós lemos aqui, nós discorremos aqui, o Deus que fez isso lá atrás é o mesmo hoje. Ele não mudou. Ele não mudou. Não mudou, não. Ele continua com as mãos abertas para abençoar. Ele continua sendo Deus todo-poderoso para mudar essa tua situação. Ele continua sendo Deus fiel, que te livra de todos os males. Quantos livramentos tu já teve? Visíveis e invisíveis. Muitos você nem sabe. Quantas pessoas estão do seu caminho para não te prejudicar? Amém. Se você chegou até aqui, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. E olha, e para alguém aí, eu tomo posse. Porque isso não estava nem escrito, né, marido? Não, mulher. Mas como nós aqui vivemos na dependência do Espírito, para você que está achando que a situação, em vez de melhorar, está piorando. Para você que está dizendo, eu estou orando e eu não estou vendo resultado. Fica com essa palavra no teu coração. Antes de nós terminar, eu vou ler e você fica com essa palavra. Dar-te-ei os tesouros escondidos. Aleluia. E as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus que de Israel e que te chama pelo teu nome. Isaías 45, versículo 3. Vou repetir. Eu vou tomar posse. Toma posse, marido. Não. Toma posse, igreja. Toma posse, povo de Deus. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Deus vai te dar coisas que você nem imagina. Deus vai fazer coisas que você nem passa pela tua mente. Que só Ele pode fazer. Mas Ele vai fazer isso para que você saiba que Ele é Deus. Que Ele é o Senhor. O Deus de Israel. Que te chama pelo teu nome. Maria, Angélica, Ecleia, Eliane, aí, Paulo, Manel. Deus está falando com vocês aí, gente. Deus está falando que chama pelo teu nome, Ele vai te dar o tesouro escondido. Às vezes você tem dinheiro para receber e não sabe. Hoje uma irmã ligou pedindo oração pelo marido dela, que nós vamos orar, que ele tem um dinheiro bom para receber, e ela queria que esse dinheiro saísse agora em setembro para ela poder abençoar a igreja do Senhor. E o Senhor diz agora, né? Dar-te-ei os tesouros escondidos. Às vezes você pensa que você tem direito. Senhor, eu quero ganhar esse auxílio. Acho que é R$600. Agora é 300. Né? É 300, não sei. Às vezes Deus tem mais do que você. Mais do que isso, você diz, Senhor, eu quero ganhar aquilo que é direito meu, que tu reservou para mim, aquilo que tu tem guardado, aquilo que está escondido, esse tesouro. Ei, aleluia, Jesus, aleluia. E esse tesouro você vai receber aqui na terra.
Você ainda vai falar, verei as bênçãos do Senhor na terra dos viventes. Você não vai partir antes de você ver as riquezas do Senhor, não só para você, mas para toda a sua família. Aleluia. E todos aqueles que estiverem ao seu redor serão abençoados. Aleluia, glória a Deus. E quando ele fala que te chamarei pelo nome, teu nome, para primeiro, que não haja dúvida. é a intimidade que ele tem contigo. Segundo, é porque ele sabe a necessidade de cada um de vocês. Aleluia. Então ele fala, vou te chamar pelo nome porque eu sei que você precisa disso. Vou chamar pelo nome esse aqui porque eu sei que precisa disso. Ele sabe que cada um precisa, a necessidade e mais. Ele sabe a prioridade. Muitas vezes você que sabe a necessidade, mas ele sabe a prioridade. Amém. Amém? E quando ele fala seu nome, é para que você não tenha dúvida que é com você mesmo. Exatamente. Quando você for ler este versículo, quando chegar o seu nome, você fala, Senhor, Sandra, você fala Jorge, você fala João, você fala Manel, você fala Johnny, você vai falando, Hilda, vai falando o teu nome, porque Deus tem tesouros escondidos para você. Amém? Aleluia. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração, que você possa saber que o Deus dos impossíveis está trabalhando a teu favor. E agindo Ele, quem impedirá? Determinando Ele, determinado está. Amém? Deus te abençoe. Agora vamos passar para os avisos, né? Os irmãos estão sabendo que a nossa igreja está em mês de festa. Mês de aniversário. Né? Nós estamos fazendo 5 anos de Taquara e 2 anos do ministério do nosso pastor Tadeu Valério. Então, né, ele não gosta que fala Valério não, mas já saiu, tá? O nome dele é esse? Pois é, né? Aí, ó, a bênção de Deus, ó. Ele vai te chamar pelo teu nome, pastor Tadeu Valério. Então, irmãos, nós estamos muito alegres. Nosso coração está regozijando em Deus. Nós agradecemos a Deus, aos colaboradores, né, que nós pedimos uma oferta para botar umas luminárias lá. A oferta foi tanta que eu quase que dei uma de Moisés, né, de mandar o povo parar, que já tínhamos chegado àquilo que nós estávamos precisando. Então, glorificado seja Deus que levantou esses amigos, esses parceiros, esses companheiros, né? Compramos um púlpito novo e temos muitas coisas lindas ainda a comprar. Então, irmãos, eu creio que deva estar passando aí, você que quer ofertar, dizimar, você que tem sido abençoado, você que tem o prazer de estar, né, nos assistindo. Eu creio que deva estar aí já o número. Deixa eu dar uma explicação rápida. Todo mundo pergunta por que sai o nome da Igreja Nova Jerusalém da Pavuna. Por quê? Quando faz porque o CPF, o CNPJ primeiro, foi da Pavuna. O da Taquara é como se fosse uma filial. Muda, se vocês forem ver o dígito final, muda. O da Pavuna é 01 e o da Taquara é 0203. Por quê? Porque a matriz é a Pavuna. Mas quando a conta que está aí vai cair na conta da Taquara. Amém, irmão? É porque as pessoas perguntam muito isso. Então nós queremos falar rapidamente a nossa programação. Hoje é terça-feira, toda terça-feira nós temos gerados, né? O nosso culto Chamados para Vencer. Eu sempre falo gerados para vencer, né? Chamados para Vencer. Às quartas-feiras nós temos o nosso grupo de intercessão, que começa às 15 horas. São mulheres intercessoras que nos reunimos com pedidos de oração. Se você tem algum pedido, você pode mandar aí que nós estaremos orando. E quarta-feira. Quinta-feira nós temos o nosso culto de imersão às 19h30 com o nosso pastor Tadeu Valério. Tadeu. E às quintas-feiras. E nesse sábado nós vamos ter um encontro lá de família. Casais, né? Encontro de casais. Aonde vai ser live, não vai ser presencial, né? Nós vamos convidar pastores que têm feito um trabalho maravilhoso sobre família,
sabe, tem falado assim maravilhosamente, tem instruído. E dentre eles, eu sei que vai a pastora Raquel e o pastor Alexandre, da Igreja Nova Jerusalém, lá do Engenho Novo. O nosso casal de diáconos amados, Manel, né? O diácono Manel, a diaconisa Alcilene, tem uma palavra assim de Deus maravilhosa, abençoada, né? E no domingo nós vamos ter o nosso culto, a Escola Bíblica Dominical, às 10 horas, com a nossa irmã Patrícia Bruno. E às 16h30 nós vamos ter o nosso culto de celebração. E neste domingo quem vai estar conosco lá é o casal abençoado, o pastor Samuel e a pastora Denise. Então nós contamos com você, nós contamos com as suas orações, para que a gente possa ser bênção na vida de vocês, para que nós possamos trazermos a palavra de Deus, né? E ir de encontro à tua necessidade. E não se esqueçam de se inscreverem lá no YouTube, que a gente quer, né, que quanto mais pessoas, né, como é que se diz, se inscreverem, aí, quer dizer, aumenta o número, né? E daqui a pouquinho aumenta nós alguns privilégios pra gente. E aí nós vamos estar passando na televisão e tudo. Então, esses são os nossos recados. Continue orando por nós, para que nós possamos a cada dia estarmos mais e mais pequenininho e o Senhor esteja grande na nossa vida. Amém? Amém. Vamos orar, chegamos ao final. Espero que os amados tenham recebido o recado de Deus. Amém. Que não foi por vontade minha e da Sandra, foi pela vontade do Senhor. Amém. E espero que os irmãos continuem sempre firmes esperando o milagre. Amém. Conforme uma das últimas coisas que eu falei, quando a dor aumenta no parto, é porque já o milagre está para nascer. Aleluia. Amém? Aleluia. Que você esteja sentindo dor de parto. Aleluia. Que você esteja já no momento da maternidade, né, marido? Mulher. Que seja dor de parto já na sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, muito obrigado por tudo que foi feito, Senhor, nesta live, Jesus. Pai Santo, apenas fomos veículos, Senhor, obedientes a Ti, para falar tudo aquilo que Tu queria que falássemos. Esperamos também que tenha chegado ao coração de cada um daqueles que nos assistiram, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a todos nesta hora, Pai Santo. Que a família, Senhor, esteja abençoada por Ti. Derrame uma unção especial sobre cada família que aqui assistiu, Senhor. Derrame sobre essa família uma paz que venha diretamente do Seu trono. Derrame sobre essa família, Senhor, um refrigério para o coração de cada um, Senhor, daqueles que assistiram esta live, Senhor. Seja com o Seu povo, nos abençoe agora e para sempre. Nos livre, Senhor, daquilo tudo que o inimigo levanta contra nós, Senhor. Libera, Senhor, aquela quantia que está presa, aquele irmão que está precisando, que está desejando, Senhor. Faça o reboliço para a liberação deste dinheiro, Senhor. Mesmo até que para a visão humana seja impossível, mas para Ti, Senhor, não há impossível. Para Ti tudo é possível. Por isso nós cremos que Tu vai liberar esse dinheiro para esta quantia para o irmão. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vós, amados irmãos, e a igreja amada unida diz, amém. Deus te abençoe, glória a Deus.